Olá a todos e todas. Meu nome é Débora Almeida. Este é o programa Passando a Letra na nossa rádio e TV Lula na Veia. Hoje eu vou começar falando sobre um tema que aparentemente pertence mais às mulheres. Mas você, companheiro, não saia daí não. Fique até o fim e ouça, porque você também precisa conhecer este assunto. Incomodada ficava a sua avó. Este era o jargão de quando eu era criança para adolescência, de uma propaganda de absorventes que se chamava Mods. Não é à toa que durante décadas, né, este produto foi conhecido aqui no Brasil e chamado pelo nome de Mods. A gente demorou muito tempo para aprender o nome correto, que é absorvente higiênico. Mods era a marca. Como nós não tínhamos, né, na minha época, lá nos idos dos anos 70, outras marcas, então sinônimo de absorvente higiênico era Mods. Eu tenho 54 anos e gosto muito de contextualizar, né, as minhas falas, mesmo porque, né, não posso esquecer a minha formação, que é em História. Na minha época, era um tabu falar a respeito de menstruação. E a gente precisa falar a respeito disso também nesta época em que nós estamos quebrando tantos tabus, tantos mitos e preconceitos. Na minha época, eu conheci meninas que, ao terem a primeira menstruação, corriam para a farmácia achando que tinham se machucado. Naquela época, né, a gente não tinha tanto acesso a posto de saúde ou hospital. O nosso hospital era a farmácia mais próxima, né, e o nosso médico era o farmacêutico que de verdade ficava da manhã até a noite, até a hora de fechar o estabelecimento, cuidando da população local, né, da melhor forma que podia. Então era muito comum terem algumas farmácias pela localidade que tinham mais credibilidade do que outras. E não faltaram histórias ao longo da minha vida como menina, moça, mulher, como estudante e como professora, de meninas que passaram, né, por apertos, vamos dizer assim, quando teve a primeira menstruação. Hoje, século 21, vamos dizer 45 anos quase passados, nós ainda temos um tabu a quebrar em relação a este assunto. Como professora pública que trabalhou muito em periferia, é muito comum nós passarmos pela situação de uma menina vir até a sala dos professores ou à direção e falar toda envergonhada que menstruou, não estava esperando e que não tem absorvente. Se a escola tem algum absorvente ou tinha, né, para fornecer para aquela situação. Então, nós mulheres professoras costumamos fazer vaquinha para manter na escola pelo menos um pacote de absorvente higiênico para estas emergências. A menstruação, apesar de fazer parte do corpo de todas as meninas e moças, né? Digo meninas, porque existem meninas de 9 anos que menstruam pela primeira vez sem nem ter entrado ainda na pré-adolescência, né?
Então, nós, mulheres, apesar de termos, né, a menstruação como parte do nosso corpo, a menstruação não é um acontecimento, uma vivência, uma experiência igual para todas. Existem meninas que, como eu disse, menstruam muito precocemente, existem meninas que precisam até procurar, né, o médico porque atingem lá a sua idade de 17, 18 anos e ainda não menstruaram. E existem mulheres que menstruam e sofrem muito com cólicas, com dores abdominais. Tem mulheres que não sentem nada. Tem mulheres que têm um fluxo grande de sangue. Tem mulheres que só suja o forro da calcinha. Né? Então, é preciso compreender e quebrar este tabu, porque também é um assunto para os homens. É um assunto para os homens na medida em que o corpo feminino também tem que ser reconhecido e conhecido pela população masculina e respeitado. E eu acredito que o respeito só vem a partir do momento que você conhece. Então, por isto, começar hoje falando sobre menstruação. É muito comum, às vezes, em sala de aula mesmo, né? Você estar lá na lousa e no giz, né? E uma aluna vir baixinho no teu ouvido e falar: professora, eu preciso sair, ir ao banheiro. Eu fiquei menstruada e manchei até a minha cadeira. E quando a molecada descobre a cadeira manchada, né, de menstruação, aí vira um forfé dentro da sala de aula. Então, nós mulheres damos à luz aos meninos também. Se nós mulheres damos à luz aos meninos, cabe a nós ensinarmos estes meninos a respeitarem os corpos femininos também. Né? E nós vimos aí no decorrer deste ano um projeto da deputada federal Marília Reis que falava a respeito desta questão da pobreza menstrual. Acreditem, embora hoje o absorvente higiênico é mais barato e mais acessível à população do que na minha época de adolescência, nós ainda temos um grande número de meninas e adolescentes cujas famílias não acompanham se o ciclo é certinho, né? Então, tem meninas que de 28 em 28 dias, contadinho no calendário, ela sabe qual o dia que virá o seu primeiro dia de menstruação. Tem meninas que são desreguladas, então não adianta falar, isso aí é desleixo, né? Sabia que estava nos dias e não estava carregando absorvente consigo. Isso tudo é tabu porque a gente não fala a respeito disso. Existem meninas que, quando começam a sua vida como mocinhas, elas têm um ciclo muito atrapalhado. Às vezes chegam a menstruar 2 vezes por mês. Né? E às vezes não estão mesmo preparadas para o dia, né, da menstruação, ou porque adiantou um pouco, ou porque atrasou, e isso faz parte do ciclo de muitas mulheres. E a nossa população atendida em escola pública, que é o meu caso, é muito comum as famílias não se importarem em acompanhar, em educar as meninas para esta etapa da vida. Que dirá perguntar, né, se está carregando absorvente ou não. São crianças, como eu já disse, tem meninas que aos 9 anos menstruam a primeira vez. Então, cabe a todos nós adultos acolhermos estas mocinhas e prestarmos a atenção de quais famílias elas estão saindo.
Então, não é uma questão de culpabilizar o pai e a mãe, é uma questão de acolher a menina. A menina não tem culpa, né? Ou alguma responsabilidade da família na qual nasceu. Então, cabe a nós adultos, conhecedores da ciência, do nosso corpo humano, como ele funciona, educar estas meninas. Então, nenhuma menina até hoje, né, nas escolas em que trabalhei, vi ficarem dependentes dos absorventes que a escola disponibiliza. Né? Então, existem várias falácias em torno deste projeto da Marília Reis que precisam ser debatidas e os mitos e as fake news serem quebrados para que a gente não passe um dia tão triste como o de hoje, em que o presidente da República vetou o projeto da deputada federal Marília Reis, negando às meninas de escolas públicas por todo o país que tivessem, através do Estado, do governo, um socorro mínimo nesta hora em que ela está passando da meninice para a sua mocidade. Já teve, né, já tiveram alguns estados que se manifestaram depois desse veto do presidente, dizendo que vão sim abastecer as escolas com absorventes higiênicos para que as alunas não passem, né, por situações vexatórias que podem marcar a história delas como mulheres para o resto da vida. E outra, né? Isso não é uma invencionice brasileira. Isto já foi debatido e discutido na ONU. E isto vai de encontro ao que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, pregam. Então, a escola fornecer, né, com a verba da educação, absorventes higiênicos para as meninas que precisarem numa situação de urgência, não é gasto público qualquer, é investimento em educação e saúde, porque também estamos falando da higiene desta menina, desta mocinha. Tanto é que quando estas meninas, estas mocinhas, chegam para nós professoras, ou a direção ou a coordenação da escola, além de oferecer o absorvente higiênico, a gente procura uma peça de roupa que ela possa trocar, porque normalmente, quando elas descobrem, né, que ficaram menstruadas, elas já estão muito sujas, né? A roupa, quero dizer, né? Então, para que elas não sofram bullying dentro da escola ou para que não percam o restante das aulas daquele dia, nós, professoras, coordenadoras, diretoras e alguns professores, coordenadores e diretores também, quando são procurados, tratam isso com o maior carinho e naturalidade. Né? Tanto é tabu que se tiver uma professora na sala e um professor, ela vai procurar a professora, né, com quem ela identifica o seu corpo e a sua condição de mulher, porque sabe que uma mulher compreende a outra. Então, companheiros, né, faz parte de sermos, né, progressistas, acolhermos as nossas crianças, independente de que família elas vieram.
né? Conhecer o corpo humano, não só o seu, mas o do ser humano que está à sua frente também, independente se é homem ou se é mulher. Então, com muita tristeza, hoje, a gente vê o presidente da República, mais uma vez, desrespeitar a mulher. Já desrespeitou de tantas formas, né? Não vou ficar aqui relembrando estas formas tristes que talvez ainda acabem servindo para reforçar algum preconceito em relação a nós mulheres. Então, deputada federal Marília Arraes, não desista da sua luta. Ela tem o apoio da ONU, ela tem o apoio do ECA, ela tem o apoio de vários governadores e de vários prefeitos e de muitas mulheres que sabem o que é passar por uma situação destas, né? Então, o que se esperar, né, de um presidente como este, que nega até a questão de dignidade num momento que é tão delicado para a menina? Saibam que a maioria das meninas comemoram quando vem a primeira menstruação e que é motivo de orgulho para a família, porque é o sinal de um ritual, vamos dizer assim, de passagem da meninice para a mocidade. Que triste negarmos isto para a nossa mocidade e ainda as escolas dependerem das vaquinhas dos professores para manterem absorventes higiênicos à disposição de seus alunos. Passando então para outro assunto, ontem eu tive a oportunidade, através das notícias que a minha amiga Denise, da Quarta Internacional, me passou, a respeito das manifestações que estão previstas contra o PLO 7. Né, que vem aí mexer com a previdência do trabalhador do Serviço Municipal da cidade de São Paulo e principalmente com o servidor público da educação. E a Denise me alertou que até o G1 deu atenção para nós ontem. Olha só, né? Servidor público chamando a atenção da mídia da elite, quem diria? Então, no portal G1 São Paulo, vocês podem encontrar com a data de ontem, né? Eles já prevendo que a manifestação ia acontecer e hoje também, né, os jornais digitais não são mais como eram os jornais de papel, né? Que você tinha um horário para fechar a edição do jornal, a redação do jornal. Né? Hoje em dia você atualiza até 11 horas e 59 minutos, né, da noite do mesmo dia. Então, o G1, ainda com a data de ontem, publicou: servidores públicos municipais protestam no centro de São Paulo contra projeto de reforma da Previdência. O texto legislativo propõe, por exemplo, que aposentados que ganham acima de um salário mínimo passem a contribuir com a Previdência. Aí segue uma foto da manifestação, ao contrário, né, do ranço que muitos brasileiros têm em relação ao serviço público. Vocês verão pela foto que, pelo número de servidores públicos que nós temos na cidade de São Paulo, era para ter muito mais gente lá na porta do gabinete se manifestando. Porém,
um grande número destes servidores públicos municipais, mesmo sabendo que seriam prejudicados ou serão prejudicados com esse PLO 7, permaneceram trabalhando e não foram para a frente do gabinete do prefeito apoiar a manifestação. Então, o texto, né, legislativo que propõe, né, essa contribuição para os aposentados, que antes não tinham que pagar. Aliás, o que eles estão recebendo, né, como aposentadoria é o que eles pagaram a vida inteira. Né? Desconta-se do salário, não é uma aposentadoria como a do INSS, mas a gente pagava, né, a mais já para que nós pudéssemos ter esta aposentadoria diferenciada. E agora, não só estão querendo, né, aumentar cada vez mais o valor da nossa contribuição para a Previdência, como querem fazer com que os aposentados também continuem pagando. Nós tivemos a oportunidade de falar ontem a respeito da criação de um segundo regime de previdência para os funcionários públicos municipais, em que os funcionários públicos que entraram até o ano de 2018 permanecerão neste regime que nós conhecemos hoje. Os que entraram a partir de janeiro de 2019 já entrariam num outro tipo de previdência que é chamado Sampaprev, num esquema de título de capitalização. E isso vai prejudicar tanto os novos funcionários como os antigos também. Porque se você entrou em dezembro de 2018 e ficou no regime de previdência antigo, você vai demorar muito para se aposentar. E quando for para você se aposentar, poucas pessoas estarão contribuindo para este sistema antigo de previdência. E quem disse como será então a tua aposentadoria? Por isso que temos que brigar e lutar por um plano de aposentadoria, de contribuição previdenciária único, para que futuramente nós mesmos que estamos sentados já há alguns anos, né, ocupando a cadeira de um servidor público, podemos sofrer também com as consequências do que está sendo decidido hoje, nos nossos dias. Então, o SIMPEM, que parece que acordou, despertou para a vida, né, aprovou a manifestação do dia 13 de outubro. Então, no dia 13 de outubro, muito provavelmente, os serviços públicos municipais terão poucos funcionários para atender a população. Isso porque os servidores públicos irão atender o chamado dos sindicatos para um dia de paralisação. E a proposta é, se o prefeito não tirar, né, esta reforma previdenciária da Câmara dos Vereadores, o funcionalismo entrará em greve. Esta é a proposta. Se vai ter greve ou não, isto será decidido em assembleia das categorias no dia 13 de outubro. Ok? Dado o recado, então. Teve CPI hoje? Teve, e foi o último dia de depoimentos da CPI. Apesar que fui informada agora de tardezinha
que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, será ouvido no dia 18 de outubro, ou seja, um dia antes da entrega do relatório final da CPI, para prestar alguns esclarecimentos aos senadores. Esclarecimentos sobre como estão os planejamentos do Ministério da Saúde para o ano de 2022. Vacinação, distribuição das vacinas, aumento de produção da vacina no país, né? A vacinação de crianças e adolescentes, o tratamento no SUS garantido para aqueles que ficaram com sequelas devido à doença. Então, existe aí uma série de questões que o ministro deveria ter respondido até hoje para a CPI e não respondeu. Então, por isso que a CPI o está convocando para o dia 18 de outubro comparecer, né, presencialmente, para falarem a respeito destas questões para 2022. Então, hoje na CPI, nós tivemos os depoimentos de duas pessoas que sofreram com as ações da Prevent Senior. Esteve presente um médico e um paciente que sobreviveu após ter sido desenganado por médicos da própria Prevent Senior. Então, nós ouvimos, né, o início da sessão e como ontem os senadores fizeram alguns encaminhamentos, falaram emocionadamente a respeito dessa jornada de todos estes meses, apurando as responsabilidades, descobrindo protocolos, medicamentos e ações fora de protocolos e com medicamentos ineficazes, né? E aí, então, o senador Randolph foi quem pediu para que a CPI chamasse o ministro Queiroga novamente, porque o prazo de 48 horas para responder a respeito do andamento da programação para 2022 não tinha chegado às mãos da CPI. O senador Randolph associou este fato ao fato da reunião da Conitec ter sido cancelada. Então, vamos lá para quem não sabe. A Conitec é um órgão dentro do Ministério da Saúde que estabelece, dentre outras coisas, protocolos e tratamentos. Então, aquele tratamento famoso que quase todo dia nós falamos, né? O precoce, ou inicial, ou coisa qualquer que o valha, seria hoje avaliado por esta comissão que pertence ao Ministério da Saúde. Então, hoje, a Conitec bateria o martelo sobre o assunto hidroxicloroquina e cloroquina. Logo que começou a CPI, chega aos ouvidos dos senadores a notícia de que a reunião da Conitec tinha sido cancelada e que isto teria sido ordem de muito de cima, ou seja, nas entrelinhas, ordem do presidente da República. Então, os senadores que ficaram inconformados, né, porque já dentro de 1 ano e 4 meses de pandemia, a Conitec ainda suspende a sessão que trataria justamente
da controvérsia maior no caso do Brasil, que é o tratamento com a cloroquina. Então, os senadores ficaram, né, indignados, falaram a respeito, falaram do pouco caso, falaram a respeito, inclusive, da pessoa do ministro Marcelo Queiroga, que quando esteve na CPI pela primeira vez, parecia ser um homem educado, que com sua paciência iria conseguir fazer mudar a forma, né, de encarar a pandemia do nosso presidente da República. E que eles estavam assombrados com todas as ações que o ministro Marcelo Queiroga vem fazendo nas últimas semanas, e mencionaram, inclusive, aquela atitude feia e não honrosa do ministro lá nos Estados Unidos, que fez um sinal feio com sua mão para os manifestantes que estavam fora do veículo em que ele estava. Neste momento, então, né, que estão debatendo o fim da CPI e a preocupação com o tratamento da pandemia no ano que vem, chega às mãos do senador Randolph um relatório da Conitec, porque o senador Randolph, ele não dá ponto sem nó. Quando ele fala a respeito, olha, a reunião lá da Conitec que ia falar a respeito da cloroquina foi cancelada, e aí começa aquele tumulto, fala daqui, fala dali. Aí ele tira, né, uma carta da manga e fala, né, na CPI o seguinte: senhor presidente, por favor, peça para a Conitec nos mandar o relatório da reunião de hoje, porque se a reunião era hoje, eles já têm o parecer deles terminado, né, escrito, e vão só apresentar a posição que eles vão adotar como protocolo na reunião. Então, a decisão da Conitec já estava, né, tomada, bastava apenas ler o relatório para que os senadores pudessem saber qual tinha sido, né, o veredicto da Conitec em relação à hidroxicloroquina e à cloroquina. Aí o senador Omar Aziz, né, faz verbalmente para que registrassem na ata da sessão de hoje que ele estava pedindo o relatório para a Conitec. Não demorou muitos minutos, veio o relatório nas mãos do senador Randolph. A Conitec tinha mandado o relatório para ele. E aí o senador Randolph, né, fez a leitura do que interessava do relatório, onde a Conitec diz que passa a tomar como protocolo abominar a hidroxicloroquina e a cloroquina como protocolo de tratamento para a Covid. Então, a Conitec, né, vai contra a vontade do presidente da República e diz que a partir deste momento a hidroxicloroquina e cloroquina não são mais utilizados em hospital nenhum de forma legal para o tratamento da Covid, né? E aí a gente vê, então, né, os senadores se manifestarem de forma felizes, né, a respeito
deste veredicto em relação a estas medicações que tanto foram, né, propagadas e distribuídas pelo próprio Ministério da Saúde a pedido do presidente da República. E aí agora resta para o nosso presidente a vergonha para se retratar em relação a um protocolo que o próprio Ministério da Saúde, que foi na ONU, né, ao lado dele, defender o uso da medicação, os próprios, né, técnicos do Ministério disseram não, esse remédio não. Se usarem, se continuarem usando no combate da pandemia, estarão usando de forma ilegal e o médico e o hospital poderão ser processados a partir deste relatório, né? E aí, então, a gente ficou sabendo de um outro BO, né? O senador Humberto contou que há um burburinho de que o chefe do gabinete do Ministério da Saúde e a tal da doutora cloroquina, né, a doutora Mayra, tiveram um conflito político e que a coisa foi tão feia que a doutora Maia teria ido até uma delegacia de polícia e registrado um boletim de ocorrência contra o chefe de gabinete do Ministério da Saúde. E aí o senador Renan disse que já conhecia mais ou menos, né, este conflito com a doutora Mayra, que ele próprio já tinha tido vontade de chamá-la novamente à CPI, mas que pelo zelo da integridade física dela, ele achou por bem, né, não fazer isso, não fazer uma nova convocação para ela, né? E aí, então, eles alegam, os senadores, que infelizmente eles estão encerrando a CPI, presenciando um retrocesso no Ministério da Saúde. Alguns senadores até mencionaram, né, uma expressão que Queiroga estaria pazuelando no Ministério da Saúde. Palavras dos senadores e não minhas. Aí vieram os depoimentos, né, do médico Dr. Walter Correia de Souza Neto, que trabalhou por 8 anos na Prevent Senior, e o paciente Tadeu Frederico de Andrade, que sobreviveu, né, aos protocolos da Prevent Senior. Como nós já estamos, né, passados da nossa hora, eu não vou entrar em muitos detalhes do depoimento dele, só vou relatar o que foi mais importante, né, na fala dele, para que vocês entendam que a CPI não quer o fim da Prevent Senior, mas a Prevent Senior precisa ser investigada. Este paciente, o Tadeu Frederico, foi atendido inicialmente por telemedicina da Prevent Senior. Mesmo sem ter passado por um exame para saber se ele estava com Covid ou não, a Prevent Senior encaminhou para ele o kit Covid para que ele tomasse. Ao término de uma semana, mais ou menos, o estado de saúde do Tadeu piorou e ele precisou procurar o hospital e ficou internado por 120 dias. Foi entubado 2 vezes. A primeira vez que desentubaram o Tadeu, ele estava prestes a receber alta quando começou a passar mal novamente e precisou ser entubado novamente.
120 dias foi o tempo em que Tadeu ficou hospitalizado. E ao chegar próximo dos 120 dias, os médicos da Prevent Senior ligaram para a família do Tadeu, desenganando o Tadeu, né? Dizendo que já tinham feito tudo o que podiam, que ele estava com pulmão, rins e outros órgãos comprometidos, e de fato ele passou por diálise durante esta internação, né? Então a família não tinha por que não acreditar que ele estava ruim dos rins e do pulmão, e que o hospital queria a aprovação familiar para entrarem com um tratamento que eles chamam de paliativo, ou seja, é aquele tratamento do aguardar a morte sem dor. O que mais caracteriza, né, este tratamento é a entrada da bomba de morfina, para que a pessoa não tenha consciência do seu estado, das suas dores e possa aguardar a hora da sua passagem com mais tranquilidade. Acontece que a família do Tadeu se recusou ao tratamento paliativo e resolveram se unir, né, por conta, acredito, do próprio falatório que já estava acontecendo a respeito da Prevent Senior desde o ano passado. Resolveram os irmãos, duas meninas e um rapaz, se juntarem e pagarem um médico particular para irem até o hospital e fazer uma avaliação do estado do pai. Então, graças a estes filhos, o senhor Tadeu salvou-se da morte, porque se os filhos fossem pessoas crédulas, que não fossem bem informadas, iriam cair na conversa da Prevent Senior e o pai, muito provavelmente hoje, já não estaria mais aqui. Aí o senador Rogério, né, que a gente não pode esquecer que tem também, além do senador Otto, formação em medicina, disse que esse processo que a Prevent Senior quis adotar em relação ao senhor Tadeu se chama paliativismo. É uma postura séria, né, que alguns grupos de médicos tomam quando vem a necessidade de aliviar o sofrimento tanto da família quanto do paciente, mas que no caso da Prevent Senior, tudo indica que o paliativismo estava sendo aplicado para que os custos da internação de um paciente que já está ocupando um leito, né, de forma bastante prolongada, 120 dias, seja cortado. Então, ou seja, esse já ocupou muito, aí a maca, a cama, o leito, o aparelho, o que eles pagaram de convênio até hoje já valeu o que a gente deu aí de atenção para ele. Então, vamos entrar com o paliativismo aí, porque precisamos de leito, né? Isto foram palavras do senador Rogério, não é a Débora quem está falando. Embora ele não tenha usado estas palavras que eu acabei de usar, vocês podem aí recorrer aos sites e procurar as falas do senador Rogério. Então, é com muita tristeza, né, que a gente encerra o programa hoje, imaginando que uma ação tão macabra tenha de fato sido tomada por um hospital que era visto tão bem pelas famílias e pelos nossos velhinhos. Então, encerramos hoje por aqui. Amanhã, às 17h15,
a gente se encontra. Não esquece que tem o top da semana. Tchau!